Às quintas-feiras aqui nós temos um estudo, uma sequência de estudos sobre algumas das doutrinas mais preciosas da Palavra de Deus. Então, na sequência que nós estamos vindo, nós tivemos a doutrina da redenção, que é a doutrina que fala da nossa salvação em relação à escravidão que tínhamos do pecado. Então, a redenção, nós vimos que fala do pagamento que foi efetuado por Deus pela nossa alma. Depois nós vimos uma outra doutrina, que foi a doutrina da reconciliação. E essa doutrina da reconciliação diz respeito ao homem. Então Deus reconciliou o homem consigo mesmo. Na última quinta-feira, nós tivemos qual doutrina mesmo? A doutrina da propiciação. Então, a propiciação é uma doutrina relacionada com Deus. A redenção com o pecado, a reconciliação com o homem. A propiciação é uma doutrina que está focada em Deus. E nós vimos então que, por natureza, o homem jamais poderia ser aceito por Deus, por ser pecador, né? Mas o sangue precioso de Jesus tornou Deus propício não somente em perdoar, como também em acolher o ser humano, o pecador. E aí então, vínhamos nessa progressão, nesse processo, né, desmembrando as palavras relacionadas à salvação, e chegamos hoje naquilo que nós poderíamos chamar de o ponto mais alto da doutrina da salvação. Nós chegamos então na doutrina da justificação. Foi essa doutrina que mexeu profundamente com Martinho Lutero, com João Calvino e praticamente com todos os grandes reformadores da Igreja. Então vamos dar muita atenção a essa doutrina, porque ela, como eu dizia, é o ponto mais alto. A gente vinha subindo a montanha da salvação, mas agora, quando chegamos na justificação, podemos dizer que chegamos no topo da montanha, né? Se nós observarmos no Antigo Testamento, na lei mosaica, nós vamos ver, você lendo a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e você lendo aqueles mandamentos todos, você vai ficar com uma impressão muito forte de que Deus é justo. Cada mandamento de Deus encerra esse mistério da absoluta justiça divina. Então, na lei mosaica, Deus orientou os juízes de Israel que eles deveriam, no julgamento, absolver o justo e condenar o injusto. Então tem muitas leis do Antigo Testamento que estabelecem isso.
Mas quando nós chegamos então no Novo Testamento, nós nos deparamos com um enigma, com uma questão muito difícil. Como pode o nosso Deus, esse Deus que nós lemos no Antigo Testamento e que ele é justo nas coisas mínimas, nas coisas mais corriqueiras da vida do povo de Israel, ele demonstrou uma justiça a toda prova. Então, como pode esse Deus tão justo, tão santo, ser justo e ao mesmo tempo justificar o ímpio, justificar o pecador? E esta palavra justificar quer dizer considerar sem pecado. E aí isso então dá um nó no nosso pensamento. Nós vemos aquele Deus no Antigo Testamento absolutamente justo, e agora chegamos no Novo Testamento e ele justifica o pecador e acolhe o pecador como se o pecador nunca antes houvera pecado. E aí nós chegamos lá em Romanos, então temos que usar hoje bastante o livro de Romanos, que é um livro profundamente doutrinário. E no capítulo 3 de Romanos, no versículo 26, a Bíblia diz: para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, aqui o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para mostrar que agora, na nova aliança, ele continua sendo justo, mas agora, mediante o seu Filho Jesus, ele torna-se justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 23 estabelece o veredito de Deus para todos os homens sobre a face da terra. E o que diz este versículo tão importante, tão universal? Ele diz simplesmente isso: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos quer dizer todos, não ficou ninguém sem pecado. Então esse foi o veredito de Deus. Então, todos pecaram. Este versículo 23 do capítulo 13 estabelece a universalidade do pecado. Todos os descendentes de Adão, portanto, toda a raça humana sobre o planeta está vendida debaixo do poder do pecado. Então, se todos são culpados, como pode alguém se salvar? É esta pergunta que salta aos nossos olhos. Então, a doutrina da justificação é a resposta da palavra de Deus para esta pergunta. Diante do fato bíblico e universal de que todos pecaram, levantamos a pergunta: se todos pecaram, como pode alguém ser salvo? E esse então é o assunto
da nossa ministração nesta noite. A resposta divina é a doutrina da justificação. E nós vamos ver que essa doutrina é a conclusão de um processo. E nós aqui na quinta-feira estamos estudando, cada quinta-feira nós pegamos uma peça deste processo. Então, é como se nós estivéssemos estudando uma floresta, mas como nós estamos fazendo? Uma árvore de cada vez, até que nós possamos, então, olhar a floresta como um todo. Então, nós estamos aqui desmembrando em suas partes, não é? Então, Romanos capítulo 8 vai nos dar uma ideia perfeita deste processo, do qual a justificação é o ponto mais alto. Romanos 8, do versículo 29 ao 30. Esse capítulo de Romanos, capítulo 8, ele é muito importante. Porque o capítulo 7, ele vem falando do estado humano, do ser humano como morto em seus pecados e em seus delitos. Mas quando chega o capítulo 8, ele começa assim: portanto, esta conjunção quer dizer, uma nova ideia vai ser introduzida. E qual é a ideia? Agora nenhuma condenação há. Mas como não há nenhuma condenação se Deus é justo? Sim, Deus é justo, mas para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, há um determinado tipo de pessoas para quem Deus, diante do seu tribunal de absoluta justiça, Deus proferiu o veredito: inocente. E a doutrina da justificação, ela trabalha exatamente a solução deste enigma da raça humana. Portanto, a resposta divina para aquilo que nós mais necessitamos, que é perdão para os nossos pecados. Amém? Então vamos ler a passagem de Romanos 8, versículo 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isto quer dizer, o irmão mais velho numa grande família. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Quantos viram que há um processo que está se desenrolando, que é o processo da salvação, né? Vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 5. Por favor, um pouquinho mais para frente, 2 Coríntios, no capítulo 5. Eu quero ler com vocês o versículo 17. Esse é um versículo muito citado por nós. E diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, repita essa expressão, está em Cristo. Repita de novo, está em Cristo. Então, se alguém está onde? Está em Cristo.
Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, na salvação que Deus nos entregou em Cristo, Deus está fazendo uma coisa nova na terra. Amém? Algo sem igual em seu valor. Então, se uma pessoa está em Cristo, pelo que entendemos desse versículo, o seu passado se desfaz. A nossa relação com Adão, porque em Adão todos fomos feitos pecadores. Mas agora, se estamos em Cristo, a nossa relação com Adão se desfaz. Ao sermos colocados por Deus em Cristo Jesus, o velho relacionamento termina e um novo relacionamento começa. Está claro isso para vocês? Então, onde é que nós estávamos antes de recebermos a Cristo como Senhor? Nós estávamos em Adão. E em Adão todos éramos pecadores. Mas agora, pela fé em Cristo Jesus, Deus nos coloca em Cristo. E se nós estamos em Cristo, a relação com o passado e com tudo o que praticamos no passado se desfaz. Então nós somos justificados somente porque estamos em Cristo, não porque fizemos alguma obra meritória e que então passamos a merecer a salvação. Não. Mas somos salvos, somos justificados porque estamos em Cristo. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele. Somos de quem? De Cristo. Em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aleluia. Então, nós somos de Deus através de Jesus Cristo. Somos propriedade de Deus. Amém? Aleluia. Fomos colocados em Cristo. Então, vamos colocar didaticamente para vocês agora alguns pontos a respeito da justificação. Ponto número 1. Em Jesus Cristo há redenção. Amém? Isso nós já tivemos uma quinta-feira dedicada ao estudo desta doutrina. Então fomos libertos do cativeiro do pecado. Nós estávamos cativos e agora estamos livres. Ponto número 2. A propiciação através do sangue de Jesus Cristo. A Bíblia se refere ao sangue de Jesus Cristo como o sangue propiciatório. Através deste sangue, Deus Pai, em sua justiça e santidade, tornou-se propício em nos perdoar, em nos acolher. Amém? Ponto número 3. Baseados em Hebreus, capítulo 10, versículo 14,
nós descobrimos então, vamos ler o versículo 10, 14. Porque se refere a Jesus aqui, não é? Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Na próxima quinta-feira, deixa eu dar revelar para vocês que nós vamos trabalhar com essa doutrina da santificação. Então vamos ter mais uma pecinha, não é, deste plano de Deus, vamos ter na próxima quinta-feira. E esse versículo de Hebreus 10, 14, meus irmãos, ele traz uma revelação tremenda no que se refere à justificação. E a revelação é essa: uma vez que nos tornamos propícios a Deus por causa do sangue de Jesus Cristo, o sangue redentor que foi oferecido como pagamento do preço de nossas almas. Deus, então, olhando o sangue de Cristo, tornou-se propício. E Ele, então, agora nos coloca em seu Filho Jesus Cristo. E Ele, então, com esta obra realizada por Jesus na cruz do Calvário, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, os seus filhos. Esta palavra aperfeiçoou aparece em outros textos do Novo Testamento e quer dizer ser levado à maturidade completa. Então esse aperfeiçoou aqui de Hebreus 10, 14 quer dizer ser levado à maturidade completa. Amém? E isso nos leva então ao ponto número 4. Aquele que está em Cristo recebeu a plenitude de Jesus Cristo. Voltemos um pouquinho na nossa Bíblia ao Evangelho segundo São João. Eu quero que vocês abram em João capítulo 1. Capítulo 1 de João. Nós vamos ao versículo 16, que diz a seguinte palavra: E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. É muito provável que muitos tenham lido muitas vezes esse versículo e não tenham se apercebido da grandeza da revelação que tem aqui. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Isso aqui está relacionado à revelação que o Espírito Santo nos dá em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Então, aquele que está em Cristo recebeu a plenitude de Cristo. Esta palavra plenitude é a mesma palavra para aperfeiçoados. E esta palavra aperfeiçoados quer dizer sermos levados à maturidade completa. Isso se refere a uma posição que os filhos de Deus adquirem pelo fato de estarem em Cristo Jesus.
Um livro que nos fala várias vezes nessa plenitude, nesse caráter aperfeiçoado que tem os filhos de Deus quando estão em Cristo, vai aparecer no livro de Colossenses. Eu não vou ler, mas vou citar Colossenses 1, 19 e 2, 9. São dois textos que se referem a esta mesma revelação. Então, porque estamos em Cristo, toda a plenitude de Deus habita em nós. Meus irmãos, essa doutrina, ela é tão tremenda que ela é capaz de nos colocar de joelhos na presença de Deus. Ela é capaz de gerar um profundo temor e uma profunda reverência. Essa doutrina é capaz de despertar afetos, afeições por Deus que nós nunca experimentamos antes. Você começa a perceber que Deus não fez uma obra pequena na sua vida. Deus fez uma obra em profundidade, uma obra grande, e que agora em Cristo toda a plenitude de Deus que habita em Cristo passa a habitar na vida daqueles que estão em Cristo. E qual é a consequência prática disso para nós? Quando o Pai nos vê como filhos de Deus, é como se Ele estivesse vendo o seu Filho Jesus Cristo. Note bem que eu, como pregador da palavra, não estou inventando nada. Há uma sequência de textos da própria Bíblia que estão encadeados para nos trazer esta revelação. Se alguém está em Cristo, quando os olhos do Pai caem sobre este alguém, Deus não está vendo um miserável pecador, um verme inútil nesta terra. Deus está vendo a plenitude de seu Filho, Jesus Cristo, sobre este Filho de Deus. Consequentemente, aquele que está em Cristo é completamente aceitável a Deus. É completamente amado por Deus. É completamente justificado por Deus, por pior que tenha sido seu passado, passado que foi desfeito a partir do momento em que aquela pessoa creu em Jesus e foi colocado em Jesus Cristo. A posição dele agora no reino é de filho amado de Deus. Amém? Então, se você está em Cristo, a sentença que vem sobre você no tribunal de Deus não pode ser outra senão inocente. Então isso quer dizer justificação. Então nós chegamos aqui a um ponto muito importante. Deus somente pode justificar alguém que esteja em Cristo. Jamais Deus poderá justificar alguém que esteja em Adão. É necessário estar em
Cristo. Amém? Glória a Deus. Caminhando agora para encerrar, nós vamos colocar mais alguns pontos. Então, didaticamente, Romanos, vamos voltar ao livro de Romanos aqui, vamos explorar ainda um pouquinho mais Romanos. Romanos é um livro profundamente doutrinário, né? Eu quero mostrar a vocês que Deus é a origem da justificação. A justificação nasce no coração de Deus. Veja só o versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quem fez tudo isso? Deus. Então Deus, Ele é a origem de toda a justificação. Uma outra coisa que nós não podemos esquecer de estudos precedentes que fizemos aqui, é que a justificação necessariamente tem que se basear em alguma coisa. Em que Deus se baseou para nos declarar justos? Quem pode me dizer? O sangue, meus irmãos. O sangue de Jesus Cristo é a base que foi fornecida para a justificação. Vamos ver aqui em Romanos mesmos, no capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Então, meus amados, o sangue é o fundamento para a justificação. Amém? Glória a Jesus. Agora, tem mais uma coisa que nós precisamos lembrar aqui antes de passarmos para outros estudos. Nós somos justificados pela fé. Veja o versículo 28 aqui do capítulo 3 de Romanos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Amém? Aleluia. Então, a fé é o instrumento da justificação. A fé sem as obras da lei, acrescentou o apóstolo Paulo. Então, não é por realizar obras meritórias, não é por realizar duros sacrifícios que nós somos justificados, mas é por crermos naquele a quem o Pai propôs para a nossa justificação. Amém? Deixa eu ver mais alguns textos aqui. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém? Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 5. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então a fé é creditada na nossa conta como justiça. Mas tem que ser a fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Por isso que o assunto da igreja tem que ser sempre o Evangelho. Pregamos a Cristo, que é o poder de Deus, o poder e a salvação de Deus. Temos que pregar a Cristo, temos que pregar o Evangelho, precisamos falar da cruz, precisamos falar do sangue propiciatório de Jesus Cristo. Mais um item aqui. Vamos falar da essência da justificação. Nós já lemos aqui no capítulo 3, no versículo 24, né? Sobre a essência da justificação. Sendo justificados, gratuidade lhe custou quanto? Veja que aqui há um muito, né? Não pode ser de outra forma. Então somos justificados pela graça de Deus. Então a graça é a essência da justificação. Aleluia. O nosso Deus, mesmo sendo um Deus justo, um Deus que julga, ele, em toda a Bíblia, ele é um Deus de graça, de misericórdia e compaixão. Amém? Vamos lembrar agora que a justificação tem um agente. Existe entre as três pessoas da Trindade uma que age diretamente aqui, onde nós estamos e como nós estamos, para que nós possamos desenvolver a salvação. Você sabe dizer quem é? O Espírito Santo de Deus. João diz que é ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, né? Então é o Espírito Santo que age no novo nascimento, nos colocando em Cristo Jesus, para que sejamos aceitos por Deus. Aí então somos justificados. Então vale dizer que fomos justificados pelo Espírito. Então estamos detalhando bem. Agora mais um item. E agora é um item muito polêmico. E que encontra-se no livro de Tiago. Martinho Lutero, quando creu na doutrina da justificação pela fé, ele não se conformava de que na Bíblia tem o livro de Tiago. Ele chegou a afirmar que a epístola de Tiago era uma epístola de palha, de tão indignado que ele estava. Então eu vou mexer aqui num ponto muito polêmico, mas eu não posso fechar a doutrina da justificação sem dizer para você que, com base no livro de Tiago, somos justificados pelas obras. Eu sei no que você está pensando. Você pensou em muitas coisas agora. Muito bem. Tiago, capítulo 2, versículo 21 e versículo 25. Eu quero te levar a refletir sobre isso, e eu tenho certeza que assim que você
compreender, você vai dar glória a Deus, porque não existe erro na Escritura Sagrada. Amém? Deus disse, o que Ele disse está aqui, é a palavra de Deus. Discordo de Martinho Lutero, quando ele afirmou que é epístola de palha, porque Tiago, como bom judeu que era e praticante, ele colocava uma ênfase grande nas obras de obediência aos mandamentos. Então aqui, porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? É uma pergunta. Agora o versículo 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? E agora, meus irmãos, quem está ensinando isso é o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. A explicação, meus irmãos, que eu encontrei é que fato de que fomos justificados pelas obras, assim como o Tiago citou Raabe e citou Abraão, refere-se à nossa justificação diante dos homens, não diante de Deus. Porque a Bíblia diz que se Abraão tinha de que se gloriar, não poderia se gloriar, evidentemente, diante de Deus, não é? Então é uma justificação perante os homens, baseada numa retidão que foi produzida em nossa vida pelo fato de termos sido colocados por Deus em Cristo, após sermos justificados. Então, estas obras agora são obras da fé, não mais obras da carne. Porque a Bíblia diz que o homem não pode ser justificado diante de Deus pelas obras da carne. Mas estas obras aqui, como foram citados Abraão e Raabe, então o homem não é justificado diante de Deus pelas obras, mas ele pode demonstrar através destas obras que ele foi justificado. É aquilo que sempre ensinamos. Não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque somos salvos, damos testemunho da retidão fazendo as boas obras. Amém? Então, alguém que foi justificado pode provar que foi justificado. De que maneira ele pode provar? O argumento de Tiago é claro, através das obras. Amém? Último item que eu queria tratar nesse resumo é que vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós podemos dizer que fomos justificados em Cristo. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, meus irmãos, vamos imaginar aqui uma situação imaginária. Uma pessoa parte para a eternidade e chega diante do tribunal de um Deus santo e de um Deus absolutamente justo. O que pode acontecer? Nós temos duas situações. A pessoa pode chegar lá sendo religiosa, mas sem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Não foi justificado. O fato de ter uma religião não quer dizer que a pessoa tenha sido justificada. O que essa pessoa vai ser? Vai ser condenada. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Uma palavra de condenação muito pesada que está no Novo Testamento. Digamos que a pessoa se apresenta diante de Deus e ela recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Essa pessoa, por pior que tenha sido o seu passado, ela foi justificada. Agora, quando Deus olha para ele, é como se estivesse vendo o seu próprio Filho amado Jesus Cristo. O que Deus vai falar? Vinde benditos do meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Qual a diferença? Um foi justificado e o outro não foi justificado. Amém? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ficou um pouquinho mais claro a doutrina da justificação? Ficou? Amém. Outra coisa, está dando para vocês relacionarem com as outras doutrinas? Por exemplo, o André falou sobre a redenção, o Celso falou sobre a reconciliação, falamos sobre a propiciação, agora chegamos na justificação. Agora nós precisamos ir fazendo as conexões, porque todas essas doutrinas estão relacionadas. Porque, na verdade, no plano de salvação e na obra de salvação, tudo está acontecendo em uníssono, como se fosse uma orquestra. Tudo está funcionando harmoniosamente dentro do plano de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então nós queremos ter um momento de oração. Antes de orarmos, eu queria perguntar: há alguém aqui que não tenha recebido ainda a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua alma? Se houver, levante a mão que nós vamos orar por você. Há alguém? Os dois? Tá. Então, por favor, fiquem de pé um pouquinho. Alguém vai chegar juntinho de vocês e vai orar, tá? Por favor. A Bíblia diz que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Então, pela fé em Jesus Cristo, Deus tira vocês de Adão, que está contaminado e condenado, e os coloca em Jesus Cristo. Amém? Glória. Tá. Então tá, eu queria que alguém estivesse do lado deles, do lado dela e do lado dele, para nós podermos fazer uma oração, tá? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração, eu queria que vocês repetissem, tá? De todo o coração, como se fosse vocês que estivessem orando, tá?
Senhor meu Deus e meu Pai. Pode repetir. Senhor meu Deus e meu Pai. Venho a Ti para te pedir perdão. Cancela os meus pecados. Eu me arrependo. Eu me volto a Ti como único e suficiente Salvador. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Apaga as minhas transgressões, os meus pecados. Dá-me a vida que está em Teu Filho Jesus. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio ao diabo. E eu me volto inteiramente ao Teu Filho Jesus Cristo. Dá-me o Teu Espírito Santo, para que Ele me ensine os caminhos da Tua palavra, os caminhos da verdade. Dá-me um novo coração, um novo espírito, e eu te agradecerei para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Se vocês creram de todo o coração, vocês se tornaram uma nova criatura em Cristo Jesus. Tá. Amém. Tá bom. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós queremos fazer uma oração agora, agradecendo a Deus pelo dom da vida que Ele nos deu em Seu Filho Jesus Cristo. Se você entendeu a doutrina da justificação, você não tem outra coisa a fazer senão humildemente agradecer a Deus. Porque foi um milagre muito maior do que você poderia imaginar. Amém? Então vamos ficar de pé e nós vamos agradecer. Quem sabe vamos fazer algumas orações espontâneas e rápidas, né? Eu queria dar a liberdade a qualquer um de nós aqui de fazer uma oração de gratidão pelo dom inefável que representa a justificação. Aleluia. Eu vou orar, mas eu queria ouvir pelo menos 2 ou 3 orações espontâneas que subam para a presença de Deus.
Glória, honra, louvor, domínio, autoridade e poder ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ó Deus, nós te adoramos. Senhor, grava a tua palavra no nosso coração, com letras de fogo, Senhor. Faze-nos lembrar a cada dia, Senhor, a cada oração, Senhor. Faze-nos lembrar, Senhor, o preço que foi pago pela nossa vida, Senhor. A maneira tão amável com a qual o Senhor nos olha, o Senhor nos vê em Cristo Jesus. Oh Deus, nós te bendizemos. Senhor, faz com que o ministério da palavra nesta igreja gere humildade profunda, gere santidade profunda e adoração profunda. Que sejamos uma comunidade de adoradores. Senhor, é quando o pecador se apercebe da grandeza da obra que foi realizada em sua vida, é que ele desabrocha como um verdadeiro adorador. Senhor, faz com que neste lugar a verdadeira adoração suba para a tua presença, como cheiro suave na tua presença, Senhor. Ó Deus de Israel, Senhor, comunica ao nosso coração a graça que está em teu Filho Jesus. Dá-nos a capacidade de produzirmos, como via Tiago, obras que testemunhem que fomos justificados. E que assim sejamos conhecidos não pelo que falamos, mas por aquilo que vivemos, ó Pai. E Senhor, e que os pecadores vejam a Cristo através de nós, Senhor. Concede-nos esta graça. Vem, Senhor, abençoar a tua igreja que está reunida aqui agora, Senhor. Estende o teu braço forte para consolar aqueles que estão enlutados, para curar aqueles que estão enfermos. Nos lembramos da minha mãe, irmã Marinha. Visita a tua serva, Senhor, restaurando as forças, curando, Senhor. Ó Senhor, dando a ela a tua paz, a comunhão do teu Espírito, Senhor. Nós a abençoamos com cura, Senhor, com paz, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Senhor, estende as tuas mãos abençoadoras sobre este pequeno rebanho que é a tua igreja e conceda-nos a paz que excede todo o entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos irmãos, vamos nos saudar com a paz de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.